Fala, estudante, seja muito bem-vindo a mais essa aula, tá? Essa aula é um corte dos aulões ao vivo que eu faço toda segunda-feira. Então, se você está estudando para Consulpan ou outras bancas, eu te convido a entrar para o meu grupo do Telegram. Pois é, lá nós temos simulados semanais. Toda semana a gente tem um simulado para você. Agora a gente está fazendo simulados da Consulpan lá no meu grupo. E qual é o intuito do grupo? É a gente ter materiais, tirada de dúvida, conversa, resolução de questões e os simulados também. Tá? Semanalmente nós teremos simulados e esse aqui é um corte. Segue para aula. Consulpan 2022, prefeitura lá do Ceará, em uma cidade com 6.200 habitantes, a taxa de crescimento, a taxa de pessoas habilitadas a trabalhar é de 75%. Então nós temos aí nessa cidade 75% mais uma questão de porcentagem, certo? Então vamos anotar aqui, ó. Eu tenho aqui 6.200 pessoas, 6.200 pessoas, dessas 6.200, 75% estão aptas a trabalhar. Prontinho, estão aptas a trabalhar. E ele fala aí que se nessa cidade a taxa de desemprego é de 20%, a quantidade de habitantes que estão trabalhando é. Então eu quero saber aí, essa questão é interessante porque a gente vai começar a raciocinar uma coisa que a gente viu numa questão anterior, que eu dei como exemplo, né? Por exemplo, lembra da história lá dos 25%, quanto é que falta? 75%, né? Para o total. Então, ó, se liga, se 20%, a taxa de desemprego é 20%, ele quer saber, ó, presta bastante atenção no que é que ele quer. Ele quer a quantidade de desempregados? Não. Ele quer saber a quantidade de habitantes que estão trabalhando. Ou seja, ele não quer a quantidade de desempregados, ele quer a quantidade de empregados. Deu para entender a diferença? Então, se eu achar os 20%, será que eu estou certo? Não, você não precisa achar os 20%. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho 20% que está desempregado, então quantos por cento está empregado? Bom, vamos lá. Se o meu total é 100%. 100%. Digamos que eu tenho aqui, ó, 20% desempregados. Quantos por cento está empregado? 80%. Porque, ó, 20 mais 80 dá o total, que é 100%. Deu para entender, pessoal? Ficou um pouquinho claro isso aí? Bom, então só essa sacada aí para a gente poder entender que a gente pode ir direto na resposta, sem muito arrodeio, sem perder tempo. Lembrando, se eu achar os 20%, depois subtrair, tá certo? Tá, mas a ideia é a gente ganhar tempo lá no dia da tua prova, beleza? Fechou? Deu para entender? Então, a gente não vai procurar 20%, a gente vai procurar os 80%, que são os empregados. Por quê? Porque é o que a questão está pedindo. Pronto, então tem os 6.200, 75% estão aptos a trabalhar. Então vamos descobrir quanto é 75% dos 6.200. Então, 6.200 pessoas. Quanto é 75%? Primeira forma de fazer, posso meter aqui um cálculo de porcentagem. Segunda forma de fazer, regra de 3. Vou achar a mesma resposta, tá? Mas vamos lá, 75%. Então, 75% está apto aqui a trabalhar. Lembrando que foi que eu falei para vocês, simplificar sempre é um bom caminho, tá? Simplificar sempre é um bom caminho. Então, ó, cortei aqui 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Lembrando, posso fazer isso? Posso sim fazer isso sem problema algum, certo? Então, o que foi que sobrou aqui, ó? Percebe como eu simplifiquei minha vida? 62 vezes 75 sobre 1. E 75 dividido para 1 é a mesma coisa que 75, tá? Certinho, pessoal? Fechou? Deu para entender? E agora o que é que eu faço para poder descobrir aqui a quantidade de pessoas aptas a trabalhar? É só multiplicar aqui, certo? Então vamos fazer esse cálculo aqui à mão. Pronto, então eu tenho 4.650 habitantes que estão aptos a trabalhar na cidade, isso mesmo, muito bem. Agora ele fala que eu tenho uma taxa de desemprego de 20%. Então está aí. Mas ele quer saber quantos desempregados tem? Não. Ele quer saber quantos empregados tem, quantas pessoas estão trabalhando. Bom, se 20% não está trabalhando, logo 80% está trabalhando. Então a gente vai descobrir 80% desse valor. Uma das formas de fazer, regra de 3. Joga uma regra de 3 aí, você vai achar o teu valor. Ou joga no cálculo de porcentagem. Como é que eu já fiz direto pela porcentagem, vamos por regra de 3 agora, tá? Lembrando, pelo outro caminho vai dar a mesma resposta. Então vamos lá. Aqui, ó, vai dar 4.650 pessoas que estão trabalhando, tá?
corresponde a quantos por cento dos trabalhadores? 100% dos trabalhadores. Agora, 80% dos trabalhadores corresponde a quantos trabalhadores, tá? Que são os que estão empregados. Não sei, tá? Faz um joguinho aqui, ó. Faz a regrinha em 3, ó. Prontinho, faz a regrinha em 3. Você vai ficar, ó, 100x, que é igual a 4.650 vezes 80. Vamos fazer esse cálculo aqui à mão, ó. 4.650 vezes 80. Ah, pronto. Vamos fazer o seguinte. Vou mostrar uma forma de simplificar isso aqui. Vai dar um número gigantão, né? Vamos simplificar isso aqui, ó. 4.650 vezes 80, certo? Então, x vai ser igual aqui, ó. Posso fazer isso? Posso, ó. 4.650 vezes 80. E esse 100 que está multiplicando passa dividindo. Ó, lembra do que eu falei para vocês que eu posso simplificar? Pois é, ó. Posso cortar o zero do 80 com o zero do 100? Posso sim fazer isso. Posso cortar o zero do 4.650 com o zero do 10? Posso também, certinho? Então percebe como eu reduzi aqui os meus valores, certo? Então isso aqui sobrou o quê? Sobrou 465 vezes 8, tá? 465 vezes 8, pronto. Já me deu uma ajuda, né? Já simplificou bastante coisa aí pra mim. Prontinho. Vamos fazer esse cálculo aqui à mão. 465 vezes 8. Então percebe como simplificar é importante, né? Ajuda bastante a gente. 8 vezes 5 dá 40. Sobe o 4. Desce o 0. 8 vezes 6, isso aqui vai dar 48. Mais o 4 que está lá em cima dá 52. Prontinho. 8 vezes 4 dá 32. Mais o 5 dá 37. Prontinho. 3.720. 3.720 habitantes que estão trabalhando, estão empregados, que são aptos a trabalhar e estão empregados. 3.720, será que tem essa resposta aqui? Será que tem essa resposta? Letra A, o meu gabarito. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Ficou claro aí? Percebe como simplificar me ajudou nessa questão. E ficar um número gigantão, né? Pois é, e aí simplificando já ficou menos assustador, né? E aí, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que eu possa assim ter te ajudado um pouquinho aí nessa sua jornada de estudante, espero que você tenha aprendido um pouquinho. Se eu conseguir, deixa aí nos comentários, vou ficar muito feliz em saber que pude contribuir aí um pouquinho mais com o seu conhecimento, com a sua aprovação. E lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações. Lembrando que todas as informações, quer mais aulas, está na descrição. Quer entrar no meu grupo do Telegram, está na descrição também. Mais informações, está tudo na descrição. Até uma próxima. Tchau, tchau.